Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre medidas descritivas. Mais especificamente, eu vou falar sobre as medidas de dispersão, que são desvio médio absoluto, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Todas essas medidas eu vou mostrar para vocês como calcular a partir de uma tabela de distribuição de frequências organizadas em classes, ok? Então, vamos começar com o desvio médio absoluto. Desvio médio absoluto. O que a gente tem? O numerador da fração é o somatório da frequência simples absoluta multiplicada pelo desvio entre o ponto médio e a média em módulo, dividido pelo somatório do FI, que é o N, que é o 49, o tamanho da amostra. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o FI, que vai multiplicar o módulo do ponto médio menos a média. Vamos começar. Então, frequência, que vai multiplicar o valor absoluto, a função é ABS, o valor absoluto entre o ponto médio menos a média. Vou travar a célula da média. Vou dar um OK para vocês darem uma olhadinha como ficou. Ó. Frequência simples que multiplica o valor absoluto da diferença entre o ponto médio, que é o vermelho, menos a média, que é a célula que está destacada em rosa. Então, tudo OK. Posso arrastar até o final. Aqui embaixo a gente faz a soma. Então, o que a gente tem aqui? 226 é o numerador aqui da fração. Então, se a gente quer saber o valor do DMA, vamos fazer esse somatório dividido por 49 menos 1. Lembrando a vocês que eu dividi por N menos 1 porque eu estou considerando que estou trabalhando com uma amostra. Se eu estivesse trabalhando com a população, eu poderia dividir por N, ok? Então, considerando que eu esteja trabalhando como uma amostra, que é o que a gente mais vai usar na vida real, né? Dividimos por N menos 1. Então, o nosso desvio médio absoluto, 4,721. O que isso significa? Que esse conjunto de dados, né, existe um conjunto de dados que foi criada essa tabela. Então, a partir da tabela, nós chegamos nesse valor que indica que, em média, a distância absoluta de cada observação em relação à média, o 27, é de aproximadamente 4,721. Ok? Na mesma unidade do conjunto de dados. Se esse conjunto de dados for em metro, essa distância média também é em metros. Bom, agora vamos para variância. O que nós temos aqui na fórmula da variância? O ponto médio, que multiplica o desvio, a frequência simples absoluta, que multiplica o desvio entre o ponto médio e a média, só que esse desvio é ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. FI, que multiplica o ponto médio menos a média, e tudo isso elevado a 2. Vamos começar a construir. FI, que multiplica, aí abri e fechei o parênteses, já vou elevar ao quadrado. E aqui dentro do parênteses é o ponto médio menos a média. Travo a célula da média para eu poder arrastar. Vem até aqui o final e vamos fazer a soma aqui. Fechou? Vamos dar uma conferida. FI, que multiplica a diferença entre o ponto médio e a média ao quadrado. Ok, então nós temos aqui esse 1443, é o numerador aqui da função. Então, a variância será esse valor dividido por N menos 1, ok? Porque eu estou considerando que estou trabalhando com uma amostra. Então, a minha variância, 30,068 metros ao quadrado. Como a variância faz os desvios ao quadrado, automaticamente a minha unidade também vai ficar ao quadrado. Então, eu poderia dizer que os dados se afastam de 27,878, em média,
30,068 metros quadrados. Fica um pouco difícil de interpretar, né? Então, é aí que surge o desvio padrão, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, 5,48. Como eu tirei a raiz quadrada do valor, automaticamente tirei também a raiz quadrada da unidade. Então, é 5,48 metros. Em média, a distância de cada observação do conjunto de dados em relação a esse valor central é 5,483 metros. E, por fim, a gente tem o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão relativa. Ela me diz o quanto que o desvio padrão representa em relação à média. Se eu multiplicar por 100, eu tenho um percentual. Então, 19,67. O que isso significa? Que o conjunto de dados que criou essa tabela tem uma dispersão de 19,67% do valor da média. Ok? Então, são medidas, todas elas calculadas de formas diferentes, sempre com referência ao quanto os dados se afastam da sua média, quanto os dados se afastam do valor central. Se eu tiver aqui valores, quanto mais altos forem esses valores, mais os dados estão afastados da média. Quanto mais próximo quanto menor esses valores, mais próximos da média eles estão. Ok? Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau!